Terça-feira definidora. Hoje, meu amigo torcedor vascaíno, há uma grande expectativa para que Vasco e Fernando Diniz avancem ainda mais nas conversas para fechar o negócio. O Vasco quer Diniz e o Diniz quer o Vasco da Gama. E aqui, nesse Acorda Vascão, eu vou trazer a você, meu amigo torcedor vascaíno, todos os detalhes dessa conversa. Hoje, o Vasco tem um caminho aberto para fechar a contratação do técnico campeão da Libertadores de 2023 e também trazer a vocês imagens do técnico hoje interino do Vasco, Felipe, entretanto, diretor técnico do Cruz Maltino, e do presidente Pedrinho, rasgando elogios ao Fernando Diniz. E falando, inclusive, do profissional, o Diniz recentemente deu uma entrevista ao, entre aspas, um quadro do Globo Esporte, onde ele traz palavras que evidenciam mais do que nunca que, de fato, Fernando Diniz, o jeito Fernando Diniz de ser, tem tudo a ver com o Vasco da Gama. Tudo isso você verá aqui agora nesse Acorda Vascão, que já chega bastante agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, e ele sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, chegando sempre à noite, para te deixar muito bem informado sobre o Vasco. Então, meu amigo vascaíno, você aí do outro lado, já curta esse vídeo para ajudar o nosso crescimento e a divulgação dele. E além disso, também compartilhe e se inscreva no canal do Gigante Vasco, né? A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento, então eu conto muito com você. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Fernando Diniz, eu só quero trazer a vocês uma rápida e breve informação com relação à situação financeira do Vasco, tá? Prestes a completar um ano no controle da SAF, essa data está marcada para o dia 15 de maio, onde completará o ciclo de um ano do presidente Pedrinho à frente da SAF Cruz Maltina. Nesse momento, hoje os pares, né, do atual mandatário Cruz Maltino, eles se aproximam da Companhia Brasileira de Assessoria Financeira G5 Partners. Essa empresa, ela presta serviço, meu amigo torcedor vascaíno, e vai se encarregar de ir ao mercado atrás de propostas para a venda do futebol do Vasco. Ou seja, o Vasco toma uma grande atitude. O presidente Pedrinho toma uma grande atitude para vender a SAF Cruz Maltina. A gente pouco tem falado de SAF recentemente, e essa é uma informação que chega aí com um grande impacto, evidenciando mais do que nunca que mesmo diante de uma grande proteção que o presidente Pedrinho tem ao futebol, ao Vasco de um modo geral, o objetivo dele é sim a venda da SAF Cruz Maltina. O papel da G5 nesse momento se assemelha muito, por exemplo, ao papel da KPMG, empresa responsável pela intermediação do Vasco para a empresa norte-americana 777 Partners, que teve inclusive uma comissão de 3% da transação à época. O GE procurou nesse momento, inclusive, o responsável pela notícia, né, a própria G5, para tratar do assunto, mas tanto G5 quanto o Vasco nesse momento preferem não se manifestar. Então, uma informação bem importante, a gente vai trazer isso com mais detalhes a vocês no Fala Gigante, sobre essa baita notícia. O Vasco contratou uma empresa para negociar a venda da sua SAF. Tem coisa boa vindo por aí, meu amigo. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado e, é claro, qualquer informação eu estarei trazendo a você. Vamos embora então entrar no assunto técnico, né? Pois após a demissão de Fábio Carille, o Vasco está aí no mercado à procura do seu novo treinador. E olha, meu amigo, se a gente olha os últimos técnicos do Vasco, chega a ser algo assustador. Tá aparecendo aí na imagem a vocês nesse momento o aproveitamento dos últimos 7 técnicos do Vasco, sendo que dentre esses 7 temos o Rafael Paiva, que acabou repetindo, né, o comando por 2 etapas, antes Álvaro Pacheco e pós Álvaro Pacheco. O técnico de melhor aproveitamento até aqui
foi o Felipe Maestro, que em 3 partidas teve um aproveitamento de 78%. Ele vence o Cuiabá em Cuiabá, ele vence o Atlético Mineiro em São Januário e empata com o Atlético Goianiense também em São Januário as 3 últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Abaixo de Felipe Maestro temos o Ramon Dias, né, durante a gestão Pedrinho. Apenas durante a gestão Pedrinho, tá? É importante pontuar, não é o aproveitamento dele durante toda a sua passagem, mas apenas a partir do dia 15 de maio. O Ramon Dias, durante esse período, a partir do momento em que Pedrinho é eleito como presidente do Vasco, ele tem 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 51%. Abaixo do Ramon temos o atual técnico Fábio Carille, em 21 partidas, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Importante lembrar que o Fábio Carille tem em sua grande maioria as vitórias nas partidas do Campeonato Carioca. Então, assim, é um aproveitamento teoricamente mentiroso, porque as vitórias são contra equipes como Nova Iguaçu, equipes como Boa Vista, equipes como o Sampaio Corrêa, nem posso citar porque ele não ganhou, mas Bangu, equipes de um poder técnico menor. Então, é um aproveitamento mentiroso do Carille. Temos o Ramon Lima, aliás, abaixo do Fábio Carille temos o Paiva, nas suas 2 passagens, né? Ele teve, na segunda passagem, um aproveitamento de 47% e a semifinal da Copa do Brasil, e na sua primeira passagem, antes do Álvaro Pacheco, um aproveitamento de 42%, com, nesse momento, a classificação, né, contra a equipe do Fortaleza na terceira fase também da Copa do Brasil. E abaixo do Paiva, o Ramon Lima, com aproveitamento de apenas 33%, tendo 3 jogos e 3 empates durante o Campeonato Carioca desse ano de 2025. Aproveitamentos muito ruins, né, meu amigo? É muito louco olhar para o Vasco e ver que a equipe, assim, os técnicos que passaram pelo Vasco, eles não conseguiram em nenhum momento desempenhar um bom trabalho. É completamente surreal, meu amigo torcedor vascaíno, é completamente surreal. Como, olhando para essa imagem, né, como é revoltante ver que nenhum técnico encaixou. E esse é o grande objetivo da atual diretoria. Buscar um técnico que encaixe no Vasco da Gama. Buscar um técnico que desempenhe no Vasco um bom trabalho. E isso está sendo colocado em cima, sim, do técnico Fernando Diniz. Atual campeão da Copa Conmebol Libertadores, atual não. Conquistou o título em 2023. Um técnico que não fez um bom trabalho de fato no Cruzeiro recente, mas um técnico com muitos ideais, um técnico com muitas ideias, um técnico de muita inspiração, um técnico muito admirado pelo atual presidente Pedrinho e pelo atual coordenador técnico e técnico interino Felipe. É um nome desejado pelo Vasco. Fernando Diniz estava até na mira do Santos, entretanto, ainda ontem, segunda-feira, a gente teve a informação que o Santos acertou a contratação de seu novo técnico, é o Kleber Xavier, auxiliar técnico do Tite na seleção brasileira. Além do Kleber Xavier, também chegará ao Santos o Matheus Bach, o próprio filho do Tite. E além disso, também a expectativa é que César Sampaio chega também, auxiliar de Tite, chega para auxiliar também na comissão técnica do Clube Paulista. Então, assim, ou seja, a situação do Santos já está encaminhada com um novo treinador. Isso abre ainda mais caminho para o Vasco negociar com o Diniz. Hoje, ninguém no mercado negocia com o Diniz. Hoje o Diniz não tem nenhum outro clube na mesa que senão o Vasco, que facilita muito as negociações. Ontem o Vasco da Gama abriu conversas, elas estão em andamento nesse momento. O técnico de 51 anos está livre no mercado desde janeiro. Está há mais de 4 meses, 3 meses livre, sem nenhum clube, e é, sem dúvida nenhuma, o favorito do presidente Pedrinho para assumir a vaga deixada por Fábio Carille. Informações é que a diretoria do Vasco está em contato com o staff do ex-treinador, que é representado pelo empresário Juliano Bertolucci. Diniz gosta de trabalhar no Rio de Janeiro, que também é um ponto muito positivo. O Diniz mora aqui no Rio e enxerga com bons olhos a possibilidade de voltar ao Vasco após a passagem de 2021, quando ele comandou o Cruz Maltino por apenas 12 partidas. Hoje, Fernando Diniz está muito inclinado a aceitar a proposta do Vasco. A informação é que até tanto o Fernando Diniz quanto seus representantes aceitam até reduzir a questão salarial para fechar com o Cruz Maltino. Diniz recebia um salário no Cruzeiro de R$1 milhão e o Vasco pagava ao Carille 750 mil. Então, o Vasco terá que chegar a um meio termo com relação a isso. Eu, Lucas, acho que se você paga 750 mil para Carille, tem que ser pago 1 milhão para Fernando Diniz. Essa é a minha ideia, mas o Vasco ainda alinha, com os representantes do profissional
a expectativa com relação ao salário dele, tá? Ainda além disso, informações é que tanto o Fernando Diniz e seus representantes com o Vasco precisam se acertar com o clube no que diz sentido a projeto esportivo e a parte financeira. Pedrinho, meu amigo, é um fã declarado de Fernando Diniz e nesse momento é a bola da vez no Vasco. O técnico enxerga sim, é importante falar com vocês, a possibilidade de ir ao Vasco. O próprio Fernando Diniz, ele gosta muito do presidente Pedrinho. E até para uso de comparação, se comparar Pedro Lourenço, que é o CEO, o dono da SAF do Cruzeiro, e o próprio Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que tentou recentemente o Diniz enxerga que o Pedrinho dá um passo à frente desse dirigente. Pedrinho é alguém que entende de bola, entende de futebol, e o fato do Fernando Diniz entrar no Vasco e saber que o Pedrinho é um admirador do trabalho dele, e saber que o Pedrinho vai ser uma espécie de escudo ao Fernando Diniz e que vai, assim, como eu posso trazer, vai sustentar a bronca do Fernando Diniz. Isso é algo importante. O Diniz se sentiu muito deixado de lado durante a passagem pelo Cruzeiro, né? Um técnico que em nenhum momento teve um profissional, um dirigente que comprava o barulho dele, e ele, diante disso, acabou achando que ficou muito exposto na passagem pelo clube de Minas Gerais e vê que com o Pedrinho no Vasco a situação será completamente diferente. Então, a situação é essa, tá? O Vasco da Gama quer Diniz, o Diniz está sim empolgado com a possibilidade de treinar o Vasco e as partes conversam. E olha, meu amigo vascaíno, eu sinceramente acho que Diniz é um nome que tem muito a ver. Recentemente o Diniz deu uma entrevista ao jornal do Globo, né, ao GE, ao Globo Esporte, ao programa Entre Aspas, e ele fala sobre o que é o Fernando Diniz como lado pessoal, sabe? Não o lado apenas profissional, mas o Fernando Diniz como uma pessoa, como alguém de visão social. E é muito louco, porque, sinceramente, Fernando Diniz tem a cara do Vasco da Gama. Se liga só nas palavras dele, você vai entender o que eu tô falando aqui. Eu acho que aqui no Brasil, o nosso problema maior, eu falo isso constantemente, é muito mais psicossocial do que de ordem tática. A nossa formação social da maioria dos jogadores que chegam no topo, os caras vêm de lares muito desestruturados e sem base emocional, né? E a gente perde muitos jogadores, a gente tem perdido muito jogador criativo, talentoso, porque a gente não sabe acolher o jogador. Quando fala, eu acho, de futebol, do jeito brasileiro de jogar, eu acho que tem uma coisa muito a ver com aquilo que foi no passado, que não dá mais conta sozinho hoje. Muito jogo de rua, muita gente fora da escola, e com contato com a bola, sem interferência de adulto, essas coisas elas vão diminuindo, cada vez mais vão diminuindo. E mesmo se tivesse abundância, na minha cabeça, a Europa, ela foi estudando e desenvolvendo maneiras, para uma coisa mais séria, mais coesa, mais profunda, um negócio maior também em termos econômicos, de maneiras diferentes de estudar o jogo para eles ficarem mais fortes para ganhar do futebol brasileiro, do futebol sul-americano de maneira geral. E eu acho que isso aconteceu. Eu acho que aqui a gente, de fato, tem um jeito diferente de jogar, ainda tem, né? Que eu acho que a gente tem que estimular isso e criar maneiras que acolham melhor os nossos jogadores. Então, assim, se você não consegue acolher os nossos jogadores mais talentosos, você já não, a sua maneira, o seu jeito brasileiro de jogar, ele já vai ficar prejudicado. Então, se a gente perde um John Kennedy, se a gente perde um Sara, se a gente perde, e tantos outros, só vem estar São Paulo, os jogadores que surgem e quantos vão virar na frente. Porque esses jogadores, eles tendem a dar mais trabalho pra gente. Jogador craque brasileiro, só você vê assim, o tipo de comportamento dos nossos grandes jogadores. Pô, assim, lá, Romário, Edmundo, Djalminha, é cara criativo, Adriano, cara rendido, o cara que tem, assim, um cara diferente. Esses caras quase todos criados, assim, nas favelas, os caras, assim, que não, quase todo mundo não foi muito pra escola. É um jeito diferente, jogador brasileiro, né? E a gente precisa saber acolher e direcionar e criar um jeito de jogar pensando nesses caras. Eu acho que isso seria você dar chance para você ir reinventando um jeito brasileiro de jogar. Você precisa acolher o talento, o drible, o jeito bonito de jogar e ensinar esses caras as outras coisas que eles não gostam de fazer. Que é marcar, ter disciplina tática, ser mais solidário. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu acho que para a gente ter um jeito brasileiro de jogar, a gente precisa retomar e acreditar nessas características e acreditar no tipo de jogador que a gente tem. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, o negócio é o seguinte, eu parei aqui o vídeo para te dar um aviso muito importante. O primeiro é claro,
O canal do Gigante Vasco está por detalhes de chegar à marca dos 150 mil inscritos e eu preciso muito de você nesse momento. Você aí, meu amigo torcedor vascaíno, vai parar tudo o que está fazendo agora e vai apertar aqui, ó, nessa palavrinha inscrever-se. Apertou nela, você será um inscrito do nosso canal e vai nos ajudar a chegar aos 150 mil inscritos. E além da sua inscrição, você aperte aqui, ó, na notificação todas, para que todos os nossos vídeos sejam notificados a você e você jamais perca as informações do nosso Cruz Maltino. Além disso, ó, subiu aqui e vai subir no vídeo também. Larga o dedo no like. E também, meu amigo vascaíno, eu te apresento o canal Bastidores do Gigante Vasco, um canal que faz parte do grupo Gigante Vasco e é mais um canal para você não perder nada sobre o nosso Cruz Maltino. Um canal que está aí quase chegando aos 500 inscritos. Olha a quantidade de conteúdo que já temos por lá, né? Esses são os cortes da entrevista coletiva do Pedrinho e tem a entrevista inteira também, né? A entrevista completa tá aqui. Mas se você não quiser perder tempo vendo toda a entrevista, o canal Bastidores do Gigante Vasco, ele separa, ó, em cortes tudo que foi abordado pelo Pedrinho durante a entrevista coletiva após a partida contra o Cruzeiro, que anunciou a demissão dele. Além disso, tem zona mista, tem entrevista coletiva também do ex-técnico Fábio Carelli em cortes. Tudo isso você verá nesse canal Bastidores do Gigante Vasco, tá, meu amigo? Então, um conteúdo imperdível aí pra você. Corre lá pra se inscrever. O link tá aqui na descrição. Então, vascaíno, eu conto com você, tá? Vamos fazer de um canal do Gigante Vasco mais forte, chegando aos 150 mil. E um Bastidores do Gigante Vasco também muito forte. E um conteúdo bem legal pra você por lá. Fechou? Conto com você. E agora, fiquem com o restante do vídeo. Fui! Meu amigo torcedor vascaíno, definitivamente é alguém que a gente enxerga com a possibilidade de comandar um projeto dentro do Vasco. Você concorda? Imagina o Diniz com essa rapaziada da base, com esses jogadores que estudam no Vasco, dentro de São Januário, um Vasco, um clube que forma cidadãos, é a cara do técnico do Vasco. E além disso, é importante trazer a vocês as palavras também de Felipe Maestro e Pedrinho, falando sobre o Fernando Diniz. Uma admiração muito grande, meu amigo torcedor vascaíno, e é por essa admiração que hoje o Vasco está com força total para cima do treinador. Se liga só. Por exemplo, e um que faz melhor isso é o Fernando Diniz. Exatamente. Por isso que é invencido. Ah, ele perde. Faz parte. Futebol é muito injusto. Não é matemática exata. No jogo do Vasco, por exemplo, ele sem o Ganso já teve dificuldade de ter aquele controle de jogo. Ele apostou no menino, né? Que era qual o nome do garoto? Arthur, né? E aí o Vasco não conseguiu converter em gol. Mas conseguiu ser superior ali, com mais intensidade também. É a figura do Ganso também, né? Um cara chave pra esse esquema. Né? Acho que é uma somatória de coisas. Acho que o Vasco foi inteligente em tentar colocar jogadores com mais intensidade e poder de marcação pra tirar esse jogo do Fernando Diniz. E o Diniz perdeu um pouco porque o Ganso não jogou. Mas, sim, eu até costumo falar, o cara que não conseguiu jogar com o Diniz não joga com ninguém, não. Porque é só tu reparar. Quando um pega a bola, tem no mínimo 3, 4 linhas de passe. Então, pô, tu tem 3, 4 opções. Se tu errar, é porque realmente você não merece. E como é que é esse processo? É difícil você... não tem receita, né? Mas é difícil você cravar qual é o melhor processo, né? Porque quando existe uma formação de treinadores, a gente sempre fala assim, não, o cara tem que ter muita experiência. Aí, às vezes, você vê o cara muito capacitado, mas a gente acha que ele tem que ir lá para a Série D, sofrer 3 anos na Série D, depois 3 anos na Série C, aí sim a gente vai autorizar que ele trabalhe numa Série A. E para assumir uma seleção brasileira, ele tem que ter no mínimo 2 títulos, 3 brasileiros para carimbar um processo assim, agora você está pronto. E se a gente pensar friamente, vamos lá, por que um treinador que a gente acha capacitado, ele tem que começar numa Série D? Qual é a chance dele fazer um excelente trabalho num time que, teoricamente, o material humano e de estrutura é ruim? Né? Então, assim, o Rogério Ceni começou no São Paulo. E eu acho que pegaram muito pesado com ele lá no São Paulo. Muito pesado no início. Porque ele era, teoricamente, na função, inexperiente. Então, assim, a gente acha que essa experiência ele tem que adquirir lá num time de menor porte. No campeonato alemão que a gente está transmitindo, a gente tem o Xavi, que jogou muito, né, pelo Real. Ele assumiu um time que não é campeão alemão, mas é um time de expressão, o Xabi Alonso. O Bayer Leverkusen. E ele só tinha feito um trabalho no time B do Real Sociedad. Mas você acredita no trabalho. O Fernando Diniz, que está ali no fundo, a gente falou do treinador da seleção alemã,
É justamente que você já chamou atenção sobre isso. Ele está no cargo da seleção brasileira como treinador, trabalhou em grandes clubes, mas pela ideia de jogo. E isso, às vezes, a gente fica, uma boa parte da imprensa fica incomodado, porque acha que para estar ali tem que ter carimbos de títulos. E a gente já teve carimbos de títulos que deram certo e outros com títulos que não deram. A gente teve um treinador que assumiu a seleção brasileira sem nunca ter sido treinador e foi disputar uma Copa. Então, assim, eu acho que é avaliar o trabalho. É uma boa oportunidade, a gente não está botando um cara lá. Como a Argentina também. Eu ia falar, o atual campeão do mundo. O atual campeão do mundo. Começou. Então, assim, é avaliar o trabalho, é respeitar o processo. Né? A gente não sabe se ele vai permanecer ou não, mas, assim, tecnicamente falando, de campo, sem resultados, mas de jogo, ele tem total condições de exercer o cargo de treinador da seleção. E aí, meu amigo vascaíno, te empolga saber que Fernando Diniz pode ser o mais novo técnico do Vasco? Coloque aí a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber, tá? Deixe aqui embaixo. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, tá? Primeiro vídeo, que loucura, dessa terça-feira. E já eu estarei de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações para todos vocês. Que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.